O BR-800 foi o primeiro automóvel 100% desenvolvido e fabricado no Brasil, fruto da perseverança do engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, fundador da Gurgel Motors S.A. Após mais de uma década fabricando uma bem-sucedida linha de jipes e utilitários, e de se aventurar no mercado de veículos urbanos com Mini XEF, todos sempre com motores e transmissões Volkswagen, Gurgel decidiu inovar com um carro mais leve, equipado com um motor de menor cilindrada. Pretendia, inicialmente, utilizar o motor bicilíndrico da Citroën 2CV. Mas as exigências da empresa francesa eram tantas que o desenvolvimento de um motor próprio tornou-se atrativo. Idealizado pelo próprio engenheiro, o BR-800 foi o primeiro automóvel a ser fabricado exclusivamente com tecnologia nacional. Seu motor, de 2 cilindros e 800 cilindrada, era fabricado na própria Gurgel, em Rio Claro, no estado de São Paulo. O projeto do carro econômico nacional da Gurgel coincide com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e com o fim da fabricação do Fusca da Volkswagen do Brasil. O ministro Renato Acher percebeu a importância do desenvolvimento de uma tecnologia automotiva própria nacional e viabilizou o projeto com financiamento, através da FINEP, e uma alíquota reduzida de apenas 5% de IPI específica para este veículo, enquanto sobre os outros veículos a alíquota em vigor era de 37%. A primeira publicação sobre o projeto ocorreu em abril de 1986. No entanto, o governo exigia resultados rápidos. Já em 1987, uma série de protótipos do Senna desfilou em Brasília na parada do Dia da Independência. A produção em série foi iniciada um ano depois, em 1988. Durante a fase de projeto, o modelo era designado pelo código 280-M, que indicava a configuração de 2 cilindros e 800 cm3 de cilindrada, carroceria múltipla, com capota rígida e removível. Era prevista também uma versão 265, com 650 cm de cilindrada cúbica. Quando entrou em produção, apenas 2 anos após a primeira notícia do projeto, o veículo foi denominado de BR-800 e tinha carroceria exclusivamente fechada e com capota fixa. O nome Senna não poderia mais ser usado, em razão de uma disputa legal iniciada pelo piloto Ayrton Senna da Silva. Para financiar a ampliação da fábrica, Gurgel criou uma nova empresa, a Gurgel Motors S.A., e lançou seus lotes de ações na Bolsa de Valores. Para atrair investidores, a venda dos BR-800 nos primeiros 2 anos seriam exclusivamente para novos acionistas. Veículo urbano apresentado em 1987, considerado o primeiro automóvel genuinamente brasileiro. De concepção peculiar e com diversos aspectos avançados para a época, era muito leve e compacto. Lançado ao público em versão definitiva no Salão do AMB em 1988, teve produção iniciada em 1988 com o modelo 1989. Quando começou a ser produzido em série, durante o governo Sarney, o pequeno automóvel foi agraciado com benefício fiscal sobre o IPI, tendo sido o verdadeiro pioneiro no segmento carro popular. Hoje, dominado por veículos de 1000 cilindradas de diversas fabricantes e estrangeiros, inclusive por aquele que dizem ter sido o primeiro, o Fiat Uno Mille. Na prática, apenas ele tinha tal privilégio fiscal, pagando apenas 5% de IPI, enquanto os demais veículos pagavam na época de 37% a 42% de IPI. O benefício concedido a Gurgel em prol da indústria nacional foi duramente atacado pela concorrência das multinacionais estrangeiras como a Fiat, a GM, entre outras fabricantes. Entretanto, o sistema de vendas inicialmente praticado de comercialização do carro junto com o lote de ações da Gurgel
elevou seu preço, evitando a concorrência direta com os modelos econômicos da Volkswagen e da Fiat. Em 1990, o BR-800 começou a ser comercializado normalmente, e foi então que veio o golpe. Sob pressão das grandes montadoras estrangeiras, a administração Collor estendeu às demais montadoras o benefício sobre o IPI. Em agosto de 1990, era lançado o Fiat Uno Mille. Se isso não bastava, chegaram também na mesma época os veículos importados. Ainda pagando 85% de alíquota de importação, o Lada Niva era comercializado com preço mais baixo do que os Jeeps da Gurgel. Consequentemente, em janeiro de 1991, a Gurgel cessou a produção de Jeeps. A Gurgel começara mais de 20 anos antes a produção de Jeeps, mas essa importante fonte de renda da Gurgel terminou, portanto, no ano de 1991. O BR-800 apresentava problemas de falhas de projeto, como seria de se esperar da primeira versão de um projeto criado totalmente a partir do zero. A própria venda casada dos carros com ações da empresa demonstrava que a ideia era de que todos os BR-800 produzidos servissem como uma espécie de protótipo de teste para futuros modelos definitivos. De forma equivocada comparados aos Uno Mille da Fiat, o BR-800 e o seu sucessor Super Mini tinham preços e consumo similar de combustível, mas pertenciam a outra classe, o dos carros urbanos, urbaninos ou minis, onde, obviamente, o Uno, como carro pequeno, jamais se encaixaria. Como exemplo, em outros países, a Fiat oferecia nessa classe modelos como o Panda, o 500 e o 600, esses sim similares ao BR-800, em termos de espaço, conforto, desempenho, estilo, entre outros. Nesses quesitos, o BR-800 mostrava-se inferior ao Uno Mille e, obviamente, só poderia ser assim, pois tais carros situavam-se em categorias e usos diferentes. Mas todas as críticas eram sempre feitas com base apenas nas comparações de preço, gerando conclusões distorcidas. A evolução do BR-800 foi constante durante seu período de produção, enfatizando a ideia de que o modelo seria um protótipo sempre em desenvolvimento. Em 1990, as maiores alterações foram as lanternas traseiras e o vidro traseiro basculante. Logo depois, a suspensão dianteira foi modificada. Durante 1991, várias alterações foram sendo realizadas ao longo do tempo. Radiador selado, cinto de segurança retráteis, ventilação zenital no teto, fixação do motor por coxim suspenso e, por fim, redesenho completo da construção e materiais do chassi. O BR-800 parou de ser produzido no final de 1991, mas algumas unidades que ainda não haviam sido comercializadas saíram das concessionárias em 1992. A experiência acumulada com o modelo indicou que o BR-800 deveria gerar dois sucessores, destinados a faixas de mercado diferentes. Um modelo mais personalizado, atraente e luxuoso, ainda mais que caro, e outro que seguisse a linha da máxima eficiência na produção e operação, que pudesse ser realmente popular e barato. Para atender ao primeiro caso, entrou em produção no início de 1992 o Super Mini. Para atender ao segundo caso, estava sendo desenvolvido o projeto Delta, mas esse ainda não estava pronto e dependia dos financiamentos para a expansão da empresa e para a construção de uma nova fábrica no Ceará, já que seria baseado em um novo modelo de produção modular e descentralizada, única maneira de proporcionar preço de venda verdadeiramente popular. Com as complicações financeiras da empresa, o projeto Delta não teve continuidade. O BR-800 foi fabricado entre 1988, o BR-800 foi comercializado entre 1988 a 1991, quando foi substituído pelo Super Mini. Sua evolução. A Gurgel Motors S.A.
funcionou até 1994, mas a marca foi posteriormente adquirida pelo empresário Paulo Freire Lemos em 2004 e voltou a operar como uma pequena empresa de importação de utilitários como tratores pequenos e empilhadeiras chinesas. A Gurgel Motors foi uma empresa 100% nacional, fruto do seu idealizador, Sr. Gurgel. Hoje, poderíamos ter uma empresa 100% nacional, a ponto de ser uma multinacional com filiais em outros países e levando tecnologia 100% brasileira para o mundo. Ficamos aqui sem saber se isso realmente poderia ter acontecido. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui o que você acharia de como seria hoje os carros da Gurgel. Um forte abraço pessoal e até o próximo vídeo aqui no PF1.